Olá, minha amiga, olá, meu amigo, sejam bem-vindos. Na nossa aula de agora, nós vamos aprender um método super interessante, bastante utilizado para a otimização dos parâmetros dos controladores PID. Nós estamos falando agora do método chamado método da minimização da integral do erro. Bora dar uma olhadinha no PowerPoint para entender como esse método funciona. Então vamos imaginar, pessoal, que a gente tenha uma função de transferência, né? E a nossa resposta do nosso controlador seja essa resposta aqui. Então a gente tem, né, logo no nosso tempo zero, idealmente, nós já gostaríamos que tivéssemos já a mudança, né, nessa função de grau unitário, então relativo a essa mudança de 1 em relação ao nosso set point. Porém, nós verificamos que existe um atraso para que essa resposta chegue a esse valor, um certo overshooting, uma redução aqui do valor e uma estabilização. Portanto, nós temos essa área aqui em cinza, representa então nossa integral do nosso erro absoluto, né? A diferença entre o esperado, que seria 1, e o valor real que a nossa variável está naquele momento. Então, o que nós queremos fazer é justamente minimizar este nosso erro, né? Essa integral, essa área cinza entre um valor aqui como 1, né? Em torno de tudo, então seria, digamos, a nossa função de grau e o valor real obtido dentro do nosso processo. Tá joia? Existem, então, pessoal, duas maneiras distintas. Nós temos o método da integral do erro absoluto direto, que é exatamente isso que a gente viu, né? Chamado de IAE, tá joia? Integral do erro absoluto. E nós temos o ITAI, que é a mesma coisa, só que nós vamos não só integrar o erro, nós vamos pegar esse erro e multiplicar pelo tempo que esse erro acontece. Portanto, ele é um pouco mais, né, rígido. A gente quer que esse erro aconteça por pouco tempo, tá joia? Então, nós estamos multiplicando pelo tempo o nosso processo. Então, é integral do tempo vezes o módulo do erro, chamado método ITAI, tá joia? Esse método, pessoal, ele separa por dois métodos, né, dois casos aqui, o caso chamado servo e o caso regulador. Gostaria que vocês dessem uma estudadinha. Livro também, não falamos até agora, ó. Livro base, para mim, esse livro é clássico, né? Para quem trabalha com controle em processos clínicos, para mim é um baita de um livro muito legal. E é onde a gente vai trabalhar, né, com as funções onde nós queremos uma resposta rápida e precisa do nosso sistema mediante uma mudança do set point, ou se nós queremos uma mudança rápida e precisa mediante uma perturbação no nosso processo, né? Mediante aí uma mudança de carga, digamos, no nosso processo, uma perturbação da nossa carga no nosso processo, tá joia? Então, vamos dar uma olhadinha, então, como que a gente trabalhou esse caso aqui para vocês. Legal? O nosso comecinho continua bem simples, nós temos, então, a instalação do control, igualzinho, e aí nós determinamos o nosso processo e estou trabalhando com uma função, né? First order plus dead time, então primeira ordem com tempo morto, determinei aqui o KP, o tal e o delay. De onde que eu obtive esses valores, vocês já vão lembrar daquele nosso casinho que a gente fez o ajuste de uma função de primeira ordem com tempo morto, caso real da minha planta de fazer cerveja aqui em casa, tá joia? E obtemos através da nossa expansão, na nossa aproximação de Padé para o tempo morto, usando uma aproximação de ordem 2, porém com o numerador de ordem 0, tá joia? Eu gosto muito de usar o numerador de ordem 0, que nos traz uma estabilidade nas nossas soluções bem interessantes, já que se eu fizer uma aproximação de ordem 2 também no numerador, eu vou começar a ter, né, uma oscilação e um valor negativo na resposta nos primeiros intervalos de tempo, que não é condizente com a nossa realidade. Então eu gosto de usar bastante a aproximação de Padé de segunda ordem, porém com numerador de ordem 0. Joia? Eis então nossa resposta ao nosso sistema, primeira ordem com tempo morto, em malha aberta, tá joia? E aí o que nós vamos fazer, pessoal? Nós temos aqui um outro livro muito legal, o livro do Campos e Teixeira, de 2010, tá joia? Ele nos dá
duas tabelas, tá joia? São as tabelas das constantes para a sintonia dos controladores P e D, usando o método IAE, integral do erro absoluto, e ITAI, integral do erro absoluto vezes o tempo, tá joia? Integral T vezes módulo do nosso erro, legal? Esses valores estão nesse arquivinho aqui, ó, tabela de constantes, né, para a sintonia do P&D, que eu já subi no Google Colab, vocês vão precisar subir, tá aqui nos recursos, tá joia? E nós temos duas abinhas, dois sheets, um chamado caso servo e outro caso regulador, beleza? Essa tabelinha, então, aqui lida, pessoal, ela já me dá aqui essas 6 constantes A, B, C, D, E e F. E aí nós vamos ter duas opções para trabalhar. O tipo de controlador só proporcional integrativo, então ele não trabalha com controle só proporcional, trabalha ou com proporcional integrativo ou com nosso proporcional integrativo derivativo. E com a opção de 2 critérios, IAI e ITAI. Então nós vamos utilizar aqui, nós temos que, nessa linha, comentar, né, qual é o que eu vou usar. Então eu estou usando o nosso caso servo, tá joia? Se eu quiser usar o caso regulador, eu comento o caso servo, então hashtag aqui e descomento caso regulador, tá bom? Então essa linha, ó, lembrem-se da gente verificar esses valorzinhos. Vamos voltar aqui que eu cliquei errado, eu queria dar um zoom, perfeito, agora o zoom ali. Joia? Nós vamos usar o nosso caso, servo, tá joia? Então vou comentar a linha caso regulador. Feito isso, nós também, então, colocamos nessa linha qual que é o tipo do controlador que eu vou usar. No caso, eu selecionei aqui um PID e o método critério ITAI. Joia? O que ele vai fazer? Ele vai ler essas constantes dessa tabela e utilizar nas funções, né, nas equações para a determinação do KC, do tal I e do tal D. Percebam que agora eu utilizo aqui o método standard de controladores PID, que é KC vezes 1 mais 1 sobre tal I vezes S mais o tal D vezes S. Joia? Então aqui, o nosso KC ganho do nosso controlador, né, proporcional, é a constante A dividido por Kp, Kp é o nosso ganho, o nosso processo, vezes o delay sobre o tal, tudo isso elevado a, né, esse delay vezes tal elevado à constante B. Legal? Temos a mesma coisa para o tal I, uma formulinha para o tal I e uma formulinha para o nosso tal D. Eu simplesmente fiz um if aqui, porque no caso que a gente não tenha a constante E, tá joia? Ele aí não vai ter a constante F também, que são os casos onde a gente está trabalhando com o controlador PI, nós não vamos ter as constantes E e F, e eu quero resposta, o meu tal D igual a 0, para a gente retirar o controlador derivativo do nossa função de controle. Tá joia? Feito isso, então, eu faço o meu sistema, adicionando um sistema em série, o controlador e o sistema de primeira ordem com tempo morto, o feedback e vejo a resposta. Está aqui a resposta no meu sistema. Tuning, muito legal, muito interessante, um método que eu uso bastante e funciona bem. Ele não dá um overshooting muito alto, tem uma estabilização bem razoável, tá joia? Aqui para baixo eu fiz mais umas coisinhas legais para vocês verem como eu gerei aquela figurinha que eu apresentei lá no começo da nossa aula, né, fazendo um shade aqui na nossa área onde a gente tem esse erro do nosso processo, tá joia? Então, bem simples da gente fazer, parâmetros alterar, né, os nossos ganhos, os tals e assim por diante. Vamos fazer um outro calzinho aqui, ó. Vamos fazer um KP exemplo 30, vamos fazer um nosso tal aqui de uns 700 e um delay aqui de 20, joia? Vamos rodar esse caso novamente, vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá? Cruze os dedos, executar tudo, e aí ele vai automaticamente, então, rodar o nosso caso, definir, então, a nossa função de transferência. Vejam aqui a resposta, joia? E aí nós temos, então, todo o processinho sendo rodado, e aí a nossa estabilização, processo muito legal, nesse caso, praticamente sem overshooting, uma estabilização muito boa do nosso controlador. Tá joia? Aí o erro também aqui plotado, nosso integral do erro absoluto. Joia? Espero que vocês tenham curtido esse método também. Vamos seguir já com mais métodos para vocês. Vamos que vamos. Um abraço.